Os 5 níveis de consciência de uma forma que você nunca viu antes. Com certeza você já ouviu falar, né, sobre inconsciente, consciente da solução, consciente do problema. Nesse vídeo eu vou estar falando também do estágio de consciência da dor, do desejo. Vou estar falando aqui sobre os tipos de comunicação que você tem que ter de acordo com cada estágio, seja nos anúncios, seja nos tipos de copy. Também vou te mostrar alguns exemplos de anúncio que utilizam muito bem esse tipo de comunicação. E além de, claro, trazer alguns frameworks e desenhos para você conseguir entender melhor. Primeiramente, o que é a consciência? A consciência é simplesmente a capacidade de estar ciente da própria existência, pensamentos, sentimentos e do seu ambiente ao seu redor. Quando a gente fala que a pessoa é, por exemplo, inconsciente, quer dizer que simplesmente ela não entende, ou a ideia que ela tem é muito vaga dos próprios pensamentos e dos próprios sentimentos. Ao contrário de já que ela está ciente dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos. Esses são os dois principais que a gente vai estar usando aqui. E que nem eu já falei, os estágios de consciência eles podem ser divididos em dois que são os principais: a dor e o desejo. A pergunta-chave que você tem que ter em mente, tem que responder, e inclusive eu recomendo que você pause esse vídeo, anote, escreva ali pelo menos 2, 3 linhas ali que seja, respondendo essa pergunta: quais são as dores do meu ICP? Porque se você não entender quais são as dores dele, ou como que você vai conseguir mostrar para ele que você consegue resolver essa dor, após você entender essas dores e você escrever elas, você vai partir para os níveis de consciência que você com certeza já conhece: consciente, consciente do problema, da solução do produto e consciente ali da sua marca. Então, só para dar uma agregada a mais, quando a gente fala que alguém é inconsciente, quer dizer que ela não tem consciência nem do problema e nem da solução. Quando ela é consciente do problema, ela é consciente do problema, mas não das soluções. E quando ela é consciente da solução, ela entende o problema, ela entende a solução. E aqui a pergunta-chave, sem dúvidas, é: por que a sua solução é melhor? Se você anotava, respondia, porque daqui a pouco vai fazer sentido, porque você tem que ter isso em mente, porque aqui que você vai se diferenciar. Afinal, quando a gente fala de uma dor que está para ser resolvida, a gente tem diversos tipos de solução. Por exemplo, você quer ficar mais definido sendo que você treina na academia. Você tem uma solução que é a creatina. Só que você tem diversos tipos de creatina. Você tem a creatina em pó, você tem a creatina em gummy, você tem a creatina em cookie, você tem a creatina em barrinha de proteína, etc. Então você tem diversas opções de soluções para o seu problema, concorda? Beleza, mas qual que é a melhor solução para você? É isso que você tem que entender que o seu ICP ele pensa. Qual que é o diferencial da sua solução? O problema que você resolve. A sua solução ela é mais rápida, ela é mais prática, ela é mais barata, ela entrega mais coisas para o seu cliente. Você entendendo isso, você consegue mostrar para ele por que a sua solução. Depois a gente tem a consciente do produto, que a pessoa ela conhece produtos relacionados ao problema e que resolvem ele. E novamente, por que as pessoas vão comprar o seu produto e não tantos outros que elas já conhecem, que já existem? Por que a pessoa vai comprar a sua camiseta e não outras 30 de outras marcas que aparecem quando ela joga ali no Google camiseta masculina, por exemplo? E eu recomendo que você vá a fundo nisso, entenda realmente isso. Quando a gente fala de anúncios online, de produtos físicos, principalmente commodities, você tem que entender minimamente o seu diferencial. Ah, mas meu produto é igual de todo mundo. Sinto muito, às vezes o seu diferencial vai ser o preço, vai ser a entrega. Você vai ter que ter algum tipo de diferencial, porque senão por que as pessoas vão comprar de você se elas podem comprar de outra marca que tem um diferencial mais forte do que o seu? E finalmente, o consciente da sua marca, que as pessoas já te conhecem. Agora, quando a gente fala aqui dos estágios de consciência do desejo, a gente tem que entender alguns pontos muito importantes. Novamente, uma pergunta-chave: quais os desejos do seu ICP? Você tem que entender isso, você tem que anotar isso, porque com base nisso você vai conseguir trabalhar criativos melhores, comunicações melhores, ofertas melhores. Para citar aqui um dos maiores publicitários de todos os tempos, o Eugene Schwartz, ele dizia que a publicidade, o advertising, ele não gera desejo. Mas eu quero que você pause um pouco, pare e entenda o que ele quer dizer. Eu peguei isso do livro Breakthrough Advertising, que é simplesmente um dos maiores livros de copywriting que existe. E nessa parte muita gente se confunde. Quando ele diz que a publicidade, o advertising não gera desejo, isso óbvio, em 1960, eu particularmente discordo dessa afirmação, porém a gente tem que entender que quando ele disse isso, ele quis dar a entender que quando você tenta criar um desejo, isso deixa de ser marketing, de ser publicidade e passa a ser educação, que aí sim merecia uma série de vídeos só para isso, como você educar o seu público. Ah, o que é educação? É basicamente você pegar alguém que é absolutamente inconsciente em relação a algo e aumentar o nível de consciência dela até que ela se torne absolutamente consciente. Então, o que ele dizia pra gente fazer, para os copywriters fazerem, no caso em 1960, era para canalizar o desejo já existente e mandar esse desejo para os seus produtos.
calma aí que ainda assim dá pra gente aplicar isso mesmo 60 anos depois. Eu vou te explicar como. Lembra que eu te falei para você ter em mente ali quais os desejos do seu ICP? Com base nesses desejos, você vai conseguir entender que, por exemplo, se você trabalha com homens, você pode capturar o desejo dos homens de se sentirem, de serem, de parecerem mais bem-sucedidos e vender um produto para eles que vai solucionar esse desejo, que vai solucionar essa necessidade. E quando a gente fala de um público feminino, você pode capturar o desejo das mulheres de se sentirem, de serem mais bonitas, mais belas. E aí, capturando esse desejo já existente, para a maioria das marcas vai ser o ideal realmente. Afinal, você não tem tanto dinheiro assim para gastar em ads para pegar alguém absolutamente inconsciente do seu problema, da sua solução, etc. e transformar essa pessoa em um cliente fiel da sua marca. É muito mais difícil e eu não vou estar abordando isso nesse vídeo. Mas o que a gente tem que entender é que os estágios de consciência do desejo, eles são basicamente iguais ao da dor, porém o que muda é realmente que a pessoa é consciente do desejo e não do problema. Quando a gente fala que alguém é inconsciente do desejo, ela simplesmente não deseja. O cliente ele não tem a menor ideia do que ele deseja, por exemplo, e a necessidade que ele sente ela é muito vaga. Agora, quando a pessoa ela já é consciente do desejo, ele vê uma relação clara entre a solução daquele desejo e diversos tipos de produto ou diversos tipos de solução. Mas eu não quero que você somente se restrinja a isso. Tem um patamar acima do desejo, que é a necessidade. Quando alguém deixa de querer algo e passa a necessitar, a sentir que ela precisa daquilo. E aí sim que você começa a jogar o jogo de verdade. Porém, nesse nível de consciência aqui, a pessoa não vê uma relação clara entre a solução da necessidade, a solução do desejo dela com o seu produto. Ou às vezes não sabe que tem soluções para o desejo dela. Que seja de se sentir mais bonita, que seja de se sentir mais bem sucedido, ou de parecer mais bem sucedido. E diversos outros exemplos. Você pode estar pensando agora 3 exemplos para o seu mercado. Esse é um exercício muito bom também. Quando a gente fala que alguém é consciente da solução, novamente a pergunta-chave: por que a sua solução é a melhor? Afinal, se o seu cliente potencial ele já sabe ou ele vai perceber logo o que ele deseja, o que o seu produto oferece, ou seja, a transformação, a mudança ali que vai ter na vida dele usando aquele produto ou usando determinados tipos de transformação, apesar de não estar ciente do produto, ela vai começar a pensar e começar a diferenciar na cabeça dela se tal solução é melhor do que aquela. Um exemplo aqui é os homens que sofrem muito de calvície. Beleza, a pessoa ela deseja, ela tem a necessidade de curar aquilo, por exemplo. Só que se você é homem, você sabe, tem diversos tipos de solução para isso. Seja um canetão preto e você pega e pinta ali fingindo que você tem cabelo, pode ser ali um minoxidil, pode ser ali uma cirurgia para colocar ali sementes de cabelo, não sei. Mas basicamente, você tem que entender que o cliente ele já deseja nesse estágio a solução, a transformação que o produto ou que as soluções oferecem, apesar de não estar ciente ali de um produto específico ou do seu produto específico. Eu sei que fica um pouco confuso quando a gente começa a diferenciar solução de produto. É porque alguns mercados realmente têm esse tipo de diferenciação. Por exemplo, emagrecimento. Você tem um problema, você tem um desejo que é emagrecer. Só que para isso você tem diversas soluções. Você tem a dieta XYZ, você tem a dieta low carb, você tem o jejum intermitente, você tem diversos tipos de solução. Mas aí, dentro da solução, a gente pode encontrar alguns tipos de produto. Por exemplo, um whey protein que é low carb e que está dentro da solução da dieta low carb, etc. Mas para alguns mercados vai ser simplesmente inconsciente, consciente do desejo, consciente da solução barra do produto e depois consciente da sua marca. Porque isso a gente tem que entender que isso também, de certa forma, é uma janela. Afinal, ninguém nasceu consciente de nada, digamos assim, acerca de nenhum produto óbvio. Por exemplo, você não nasceu consciente da Rolex. Você nasceu, infelizmente, inconsciente em relação a essa puta marca. E depois, com o passar dos anos, você foi percebendo que, caramba, você queria realmente Rolex. Hoje em dia, talvez você sinta essa necessidade. Às vezes, hoje em dia, você enxerga o Rolex como uma necessidade para se sentir alguém bem sucedido. A gente tem que entender isso como uma janela, talvez uma janela de conscientização, da mesma forma que a gente tem a janela de conversão. Às vezes o tempo que a pessoa demora para sair de consciente da solução para consciente do produto é tão pouco que a gente pode considerar assim um único estágio. Mas voltando aqui depois dessa longa explicação, quando a gente fala que alguém está consciente já do produto, ela já está nesse estágio, vão mais algumas 2 perguntas chaves que novamente
para e responda. Por que as pessoas vão comprar o seu produto e não tantos outros que já existem no mercado? O quanto seus clientes, as pessoas, eles estão cientes de que o seu produto atende o desejo delas, atende a necessidade delas. E aqui que começa a ter os pulos do gato, digamos assim, porque não adianta nada o seu produto ele realmente resolver aquele desejo, se ele não for percebido como um produto que resolve aquele desejo. A gente tem, por exemplo, aqueles mini nebulizadores, que é basicamente você coloca uma água ou um soro e coloca assim na boca e aí solta ali um soro quente, uma água quente. Pode servir tanto para às vezes você tá com tosse, às vezes você tá com catarro, isso, por exemplo, em época de inverno. Então, no inverno as pessoas usam o nebulizador às vezes porque elas estão gripadas. Só que será que as pessoas elas sabem que o mesmo nebulizador que elas usam no inverno, elas podem usar no verão por conta do ar estar muito quente? Será que as pessoas sabem que aquele produto resolve a necessidade que elas têm? Às vezes não. E às vezes para você é muito óbvio que não, esse produto ele soluciona, mas será que o seu cliente ele percebe o seu produto dessa forma? E agora o último estágio, consciente ali da sua marca. Aqui o seu cliente ele já adora o seu produto, ele aprecia o que o produto faz e ele deseja o que o produto oferece, mas ele ainda não comprou. E por que ele não comprou? Antes a gente tem que entender algumas coisas. Primeiramente, você tem que entender que a sua oferta ela conta muito. O que te diferencia? Qual oferta que te diferencia? A oferta meio que engloba tudo. A sua garantia conta muito. A sua entrega também conta. Às vezes a sua entrega ela é diferenciada, ela é rápida, o seu unboxing ele é diferente. Então a sua oferta ela vai contar muito aqui. Todas as pessoas elas são sensíveis a preço, obviamente em algum nível, mas aqui nesse nível de consciência as pessoas só estão esperando uma coisa para comprar, uma boa oportunidade ou um bom preço. E juntando aqui todos esses conceitos que a gente acabou de aprender, o que a gente tem que entender basicamente é o seguinte: do nível 1 ao nível 5, quanto maior o nível de consciência, quanto mais consciente aquela pessoa está de você, do seu produto, etc., menor é o mercado, isso daqui é óbvio, o público ele é mais quente, tem maior chance de comprar e o desejo barra a dor, etc., ela é mais consciente. Afinal, quando a gente fala de alguém do nível 1, qual que é a chance de alguém assim já comprar de você no primeiro anúncio? Alguém que é absolutamente inconsciente, ela nem sabe o que o seu produto faz, é basicamente zero a chance disso acontecer. Então, para a gente conscientizar essa pessoa, ou melhor, educar essa pessoa, a gente vai usar uma série de estratégias e blá blá blá, mas quando a gente fala de educar, a gente basicamente se refere ao nível 1 e nível 2, que são os níveis mais inconscientes, e o nosso objetivo aqui é transformar essas pessoas conscientes da solução e do produto. E quando a gente já tem pessoas que são conscientes da solução, do produto e até mesmo da sua marca, a gente vai estar e o advertising para capturar, canalizar o que já existe, esse nível de consciência que já existe, essa demanda que já existe e jogar para os nossos produtos, que é basicamente vender. Se você quiser tirar um print, eu também vou estar deixando o link desse mapa mental aqui embaixo. Prosseguindo, é importante salientar aqui. Obviamente eu sei que existem diversos outros espectros para a gente se trabalhar, mas os dois principais são esse. E os outros espectros que tem são variações da dor ou do desejo. E é importante de se entender que a forma de abordar cada um acaba que é completamente diferente. Porque em um a gente vai estar pegando, tocando na dor de alguém, em outro a gente vai estar pegando, tocando no desejo de alguém. Uma coisa é você jogar uma isca para um peixe e fisgar ele com base na ambição tem daquela comida, daquela isca. Outra coisa é você pular no rio e tentar vender comida pro peixe porque ele tá com fome. Você vai falar, pô, você tá com fome e eu tenho essa solução. Um exemplo muito aleatório, mas dá para entender que é completamente diferente. E onde que deve estar o seu foco? Obviamente, para a maioria das pessoas, o seu foco deve estar no nível 3, 4 e 5. Que nem eu já falei, você não precisa educar, você não precisa criar desejo, criar conscientização, digamos assim. Você só precisa capturar, canalizar o que já existe, o que outras pessoas já fizeram, ou até mesmo o que a sociedade por si só já fez. E aqui é basicamente a diferença de, por exemplo, você fazer as pessoas conscientes de que elas precisam de dentes mais brancos e você já capturar todo esse trabalho que já vem sendo feito há décadas e vender ali a sua nova pasta dental. Agora partindo para a comunicação, que vai depender de cada estágio, que vai depender se você está trabalhando com dor, com desejo ou com ambos, ou com qual propósito você vai querer fazer aquele anúncio, aquela campanha, etc, etc, etc. Eu vou estar falando especificamente aqui de anúncios e também de tipos de copy diferentes que a gente vai ter. Novamente, perguntas-chave para você responder. Pensa agora em quais anúncios você está rodando, com qual estágio você está falando. Num vídeo antigo sobre personas eu já bati muito nessa tecla. Com qual pessoa você está falando quando roda esse anúncio? Esse anúncio ele vai se conectar com quem? Isso você tem que entender a fundo antes de você entrar, por exemplo, nos tipos
tipos de copy. E antes também de você ver aqui alguns exemplos de anúncios para você entender melhor. Quando a gente fala de copy, a gente tem dois principais tipos de copy. Desculpa aí os copywriters de plantão por não me aprofundar muito nisso, mas eu tô sendo bem generalista aqui em cada ponto para você entender o escopo geral, obviamente para você sentir vontade de sair aí atrás de mais conteúdo para aprender. Quando a gente fala de copy, a gente tem a copy indireta e a copy direta. O que muda em cada uma delas é a função. A função da copy indireta é levar a pessoa para um nível de ser consciente do problema e da solução. Para fazer isso, você vai usar storytelling e vai usar uma linguagem, uma comunicação mais emocional. Um storytelling para levar a pessoa para um nível de consciência maior e uma linguagem ali mais emocional, justamente visando causar emoções, causar sentimentos naquela pessoa. Agora, a copy direta, a função dela é afirmar a natureza do problema e ou da solução, assumindo que a pessoa está ciente das razões pelas quais deve ou quer o produto, ou saiba ali que as soluções elas já existem. Se eu fosse você, eu pausava o vídeo e lia essa frase de novo. Mas basicamente, para você entender melhor, quando a gente fala de copy indireta, ela normalmente está mais ligada a níveis de consciência menor, ou seja, o nível 1, o nível 2 e até mesmo o nível 3. Esse tipo de copy, ela não fala diretamente do seu produto. Então, quem dirá ali falar de promoção de preço? Por quê? Se a pessoa não sabe nem o que o seu produto faz, o que ele agrega na vida da pessoa, vai adiantar se falar o preço? Vai adiantar se falar que está com frete grátis? Vai adiantar se falar que está com 10% off? Não vai. Mas agora, na copy direta, que a pessoa já está consciente disso, você vai falar diretamente do seu produto. É literalmente essa a diferença. Então, você vai falar diretamente ali da solução, da sua marca, dos seus diferenciais, etc. Mas outra forma também de você dividir isso, que eu gosto um pouco mais, é no nível 1, nível 2 e nível 3, você usar uma copy indireta. No nível 4, você usa uma copy direta, afinal ela já está consciente do seu produto. E no nível 5, você usa uma copy realmente direta. O que seria essa copy realmente direta? A pessoa conhece a sua marca, ela conhece o seu produto, blá blá blá, você já sabe o que você precisa fazer com o anúncio falando 10% off, 5% off, comprar agora. É simples e é literalmente assim. Porque, que nem eu já disse, quanto mais para baixo desse funil aqui a gente tá, mais fácil é de vender, apesar de menor é o público, mas o nível de consciência dele é maior. Então, se alguém já está consciente de tudo que você faz, ela só tá em uma oportunidade para comprar, por que você vai ficar enchendo linguiça e ficar falando, repetindo coisas que aquela pessoa já sabe? Você só tem que dar para ela o que ela quer, que é simplesmente uma boa oportunidade, uma boa oferta. Inclusive, algumas das situações e exemplos que eu estou dando aqui nesse vídeo não foram criadas minha. E depois eu recomendo que você assista um vídeo do Rafael sobre o Breakthrough Advertising e lá você vai conseguir entender muito mais a fundo um pouco do que eu tô falando aqui. E a CTA, a gente tem diversos tipos de CTA diferentes, você já sabe disso, mas a gente tem que entender, e vale relembrar, que cada tipo de CTA ela comunica de uma forma diferente. Então, você usar uma CTA de saiba mais é diferente de você usar uma CTA de comprar agora e uma CTA de obter oferta. Se a pessoa já sabe do seu produto, você pode estar usando um comprar agora, obter oferta. Se a pessoa já sabe do seu produto e já sabe que você está fazendo alguma oferta ali, sei lá, de Natal, de Páscoa, por exemplo, você só vai falar para a pessoa para ela obter aquela oferta. Então, tem essa diferença também e isso faz diferença, obviamente, quando a gente vai falar de anúncios, campanhas, criativos, que agora sim a gente vai estar entrando e trazendo alguns exemplos aqui. Eu vou estar abordando os criativos baseados na consciência, que é um termo que eu recomendo que vocês pesquisem mais a fundo depois, inclusive em inglês, que vocês vão conseguir encontrar muito mais conteúdo. Mas como eu já disse que o foco aqui também desse vídeo em geral é vocês entenderem e aprenderem a anunciar para as pessoas ali do nível 3, 4 e 5. Então, quando a gente fala aqui de inconsciente consciente do problema, são pessoas que a gente necessitaria educar. E essa educação não é apenas através e não somente através, e nem deve ser somente usando anúncios criativos, tráfego pago, mas muito de tráfego orgânico, etc. Aqui você teria que basicamente fazer uma subversão na cabeça da pessoa para ela se tornar consciente, mas isso é tema para outro vídeo. Mas para não passar batido, quando a pessoa está em um nível mais inconsciente, inclusive que está escrito errado, você vai falar do maior ganho, do maior benefício que a pessoa pode ter ali com o seu produto ou resolvendo aquele problema que ela tem
tem, aquela necessidade que ela tem, aquele desejo que ela tem, e obviamente para fazer isso você tem que conscientizar ela primeiro daquele desejo, daquela dor, etc. Outros ganchos ali que você pode usar é simplesmente tocar, literalmente tocar diretamente no medo da dor e do desejo. Consciente do problema, isso daqui não tem muita explicação. A pessoa ela sabe o problema, mas ela não sabe que existem soluções. O seu dever no criativo, na sua página de anúncio, etc., é basicamente apresentar a sua solução. E para isso você precisa entender do seu público, entender da sua solução e pensar em alguma forma de apresentar isso para eles. Quando a gente vai fazer anúncio para alguém que está no estágio ali de consciente da solução, o seu objetivo vai ser apresentar a sua solução, porque é diferente a pessoa ela conhecer a solução de creatina em gummy da Manucity, por exemplo, e não conhecer a sua. Você tem que apresentar para aquela pessoa a sua solução também, ou às vezes ela nem sabe que existe creatina em gummy, o seu dever vai ser apresentar a creatina em gummy para aquela pessoa. E também pegar outras soluções, apresentar elas de certa forma, não diretamente, mas indiretamente, e fazer uma comparação com a sua solução, mostrando que, por exemplo, a sua solução ela é mais rápida, ela é mais barata, ela entrega mais coisas e que o seu produto ele resolve a dor daquela pessoa, resolve o desejo daquela pessoa sem uma solução que a pessoa odeia, por exemplo. Então vamos falar de, sei lá, depilação. Muita gente quer resolver aquele problema, tem aquele desejo de ficar com a pele lisa, só que a pessoa quer fazer isso sem precisar usar cera. Então você vai vender para a pessoa uma máquina, um tratamento que resolve aquele problema, que resolve aquela dor, que resolve aquele desejo sem cera. É literalmente esse o exemplo. E aqui a gente tem dois criativos da Insider que fazem isso muito bem. Um deles mostra aqui os diferenciais da camisa, os diferenciais da solução da camisa e por que ela é melhor. Que no caso ela entrega 6 coisas em uma só. E aqui a gente também tem mais um exemplo disso, que aqui não é só um top, também é um sutiã, já vem com sutiã embutido, então resolve o problema, resolve aquela dor com diferencial. Por quê? Porque entrega mais coisas. Agora no estágio de consciente ali do seu produto, você vai basicamente fazer criativos, fazer anúncios, tocando ali nas objeções em relação ao seu produto, em perguntas sobre o seu produto, você vai apresentar depoimentos, você vai usar de autoridade, seja da loja, então você pode falar, ela é a maior, ela é a melhor loja de XYZ, ou que já atendeu 3 mil clientes, por exemplo, ou você pode usar a autoridade de outra pessoa, de um influencer ou de alguém famoso. Você também vai apresentar outros produtos similares, ou seja, os produtos dos seus concorrentes, e mostrar uma comparação não direta, obviamente, do seu produto foda versus o produto merda dos seus concorrentes. E aqui os principais, sem dúvida, são depoimentos, objeções, autoridade, perguntas e também comparação, se muito bem feita. Então um exemplo aqui mais diferente é simplesmente autoridade, seja o Alok fazendo anúncio aqui para o Banco do Brasil ou a Manucity fazendo anúncio para a Good Day. Antes de continuar, vale lembrar sim que o jeito de anunciar para cada nível é diferente, se você ainda não percebeu isso. É bom entender. Então uma campanha topo de funil, digamos assim, uma campanha de alguém que não entende sobre o seu produto direito vai ser muito diferente. Afinal, se a pessoa nem sabe do seu produto, não sabe nem das funcionalidades dele, adianta você falar o preço? Não adianta. Agora, por exemplo, se a pessoa não sabe do seu produto, das funcionalidades dele, você mostrar um anúncio desse daqui mostrando que o seu produto entrega, porque ele entrega de uma forma mais fácil, mais rápida, mais efetiva, e depois dele ver esse anúncio, você fazer um remarketing mostrando o preço do produto, aí sim você está começando a usar a sua cabeça. E quando a gente fala de alguém que está consciente, e já não faltou exemplos nesse vídeo, você vai estar falando de promoção, de oferta, de estoque limitado, ou até mesmo de um novo design, de um novo produto, ou que você atualizou o seu produto e que agora ele está muito melhor. Então vão aqui alguns exemplos, afinal, se você já conhece a Insider, você já conhece a camisa deles, você sabe o que entrega, por que eles vão ficar enchendo linguiça e não simplesmente te apresentar o que você quer saber, que é simplesmente o preço, o que eu ganho comprando isso agora. É isso que você tem que mostrar quando a pessoa já está consciente de tudo, literalmente tudo. A pessoa já sabe o material, já sabe os benefícios, já sabe que tem case, que tem muito depoimento, ela só precisa ali de uma promoção, de uma oferta. Agora, se você não trabalha um produto tão pica, igual, sei lá, você vende panetone, é meio difícil você fazer um funil de conscientização, de educação, de pegar alguém completamente inconsciente em relação ao que é um panetone, até chegar nesse estágio que você vai falar a sua oferta. Combo 2 panetones com 25% off e pronto. Por quê? Muitas das vezes não é você que vai fazer esse trabalho de educação, de conscientização. Igual eu dei o exemplo da Rolex, a gente tem produtos ali que a sociedade mesmo nos influenciou a querer aumentar o nosso nível de consciência. Eu pelo menos sei que eu só aprendi o que era um panetone porque minha
minha família compra e come, etc. Então eu não precisei ser conscientizado através de anúncios, mas sim por outros meios, etc. e blá blá blá. Mas basicamente, se você vende panetone aí, não adianta fazer anúncio mostrando para a pessoa o que é um panetone, mas sim mostrando o que ela quer. Afinal, ela já sabe o que é um panetone e ela já sabe que ela vai precisar comprar, ou ela quer comprar, etc. Você só mostra ali, pô, toma, aqui, esse é o preço, clica aqui e vambora. É literalmente isso, seja o mais direto possível e o mais breve possível. Outro exemplo aqui da Good Day é simplesmente o seguinte: se você pega, por exemplo, o seu João ali, que tem uma mercearia, e mostra esse anúncio para ele, e ele não vai saber qual o produto que é, mas eu tenho certeza aí que você que é do meio digital, você sabe qual produto é esse, que é uma creatina em gummy, obviamente. Então, pensa o seguinte: você acha que alguém que não sabe o que é uma creatina em gummy, que não sabe o que é uma creatina, que não sabe quem que é essa pessoa daqui, que não sabe que ali tem diversos benefícios, que ela é mais gostosa, blá blá blá, que encaixa melhor no dia a dia, etc. Você acha que essa pessoa vai ser convertida com um anúncio desse? Qual que é a chance? Ela vai estar tendo aquele primeiro contato e qual que é a chance dela comprar assim de primeira? Para ela chegar ao ponto de comprar, ela primeiro vai ter que se conscientizar daquele produto. Ah, qual que vai ser o tempo dessa conscientização? Como eu falei, essa janela, ela depende muito, mas entende que esse anúncio foi feito para quem já conhece a marca, já conhece a influenciadora, já conhece o produto, já conhece os diferenciais. Simples, é bem direto. Mas o exemplo aqui, esse daqui é meio nada a ver, afinal, pô, todo mundo sabe que é um sofá, mas eu acredito que esse anúncio ele esteja sendo usado ali de remarketing. Então eles provavelmente pegaram o público ali do ano inteiro e começaram a jogar remarketing com as ofertas que eles estão tendo agora no final do ano. Afinal, ninguém compra um sofá pela internet assim, sem conhecer aquela marca, sem conhecer aquela mobiliária antes, sem conhecer a qualidade, que também é o caso desse tipo de produto aqui, que é uma cinta modeladora. Se você não conhece esse produto que ficou muito escalado assim 2, 3 anos atrás, ele basicamente resolve uma dor das mulheres muito forte, ou o desejo, depende de qual ângulo você vai pegar, que é simplesmente se sentir mais magras, ou de serem mais magras, ou de até mesmo desejarem ele resolverem o desejo que elas têm de caber naquela calça, caber naquele vestido. Esse anúncio, ele não tá aqui para falar isso que eu acabei de falar, de que olha, você vai poder entrar naquela calça, vai poder usar aquele vestido no final do ano. Esse anúncio, ele não tá fazendo esse papel, percebe? Esse seria um anúncio ali para um nível de consciência menor, mas aqui como a pessoa já tá consciente da marca, já tá consciente do produto, ela só tá falando aqui a oferta. Novamente o exemplo aqui da Insider, que seria um exemplo de novo design ou novo modelo. Você já conhece a Insider, já conhece o que a camisa faz, eles só estão te avisando que eles estão com o novo modelo. E aqui numa CT eles poderiam colocar um saiba mais, simplesmente. E isso daqui é muito foda você pegar para entender isso. E aqui o que fica de lição é: construa emoção primeiro com seus anúncios, tocando na dor que as pessoas já têm, já estão sentindo aquela dor ou desejo, você pode trocar também, e fazendo com que elas sintam algo e queiram mudar esse algo em relação a isso. E depois você vai pegar e sustentar isso com lógica. Isso entra muito naquele jogo que eu falei de emoção versus lógica, comprando na emoção e depois na lógica, ou se elas são capturadas pela emoção, ou tem gente que é capturada pela lógica primeiro, etc. Vai valer um vídeo aí só sobre isso, se você quiser deixa aqui nos comentários. Mas antes de prosseguir, antes de finalizar esse vídeo, eu quero que você se pergunte como que você pode aí estar entrando nas conversas que as pessoas já estão tendo consigo mesmas na cabeça dela. E aqui um bom exemplo é simplesmente, sabe quando aparece um anúncio de algo que você estava querendo comprar do nada? É exatamente isso. Você tem que entrar na cabeça da pessoa literalmente desse jeito, entrar na conversa que ela tinha consigo mesma sobre aquele produto ou sobre formas de solucionar aquele problema. E aí como que a gente consegue segmentar exatamente para o momento, para o meu anúncio aparecer exatamente no momento que a pessoa estiver pensando aquilo ou estiver nesse nível de consciência? Hoje em dia é muito mais pelo criativo do que uma segmentação de público específica no Facebook. Mas é literalmente isso. Entenda que o seu criativo hoje em dia, fugindo um pouco, mas seu criativo hoje em dia ele segmenta, digamos assim, muito mais, ou ele define muito mais para quem o Facebook vai entregar aquele criativo do que a segmentação da campanha em si. Então você cria um criativo falando com as pessoas que já estão tendo uma conversa não finalizada ainda sobre determinado produto. Às vezes você vende ali uma camisa masculina, sei lá, minimalista anti-suor. A pessoa ainda está pensando se ela deve comprar uma. O que você tem que fazer? Chegar com um anúncio mostrando que por que você deve comprar essa camisa e não as outras. Por que você deve ter esse tipo de camisa e não várias outras ali meio merdinhas. É literalmente isso. Mas obviamente você tem que entender sobre o que as pessoas estão falando, sobre o que elas estão falando do seu produto, da sua marca, daquele nicho específico,
de determinadas outras coisas, dá para ir muito mais a fundo com isso. E o que elas estão fazendo em relação ao próprio problema? Porque tem gente que ignora o problema, tem gente que tenta esconder. E para esse tipo de pessoa, você chegar a ser muito direto, já tocando naquele problema, pode ser um problema, porque você vai estar afastando aquela pessoa. Então vai ter gente ali que você, por exemplo, vende uma cinta modeladora e tem gente que tem problema que não admite ou não quer admitir, ou não quer, sei lá, não quer admitir que ela, por exemplo, tá gorda. E ali, se você tocar diretamente nesse ponto, pode chegar a ser ofensivo. Então você tem que entender o como as pessoas estão enxergando aquele problema, aquele desejo e o que elas estão fazendo em relação a isso. E com base nisso, você vai pensar numa abordagem para chegar da melhor forma possível, sem ser invasivo. E obviamente tudo vai depender do nível de sofisticação do seu mercado. E aqui vão algumas perguntas chave aí para você entender isso. Como as pessoas elas enxergam o seu produto? Que objeções elas têm em relação ao seu produto? Ou você pode trocar por solução também. Como as pessoas enxergam as soluções que existem no seu mercado, as soluções que existem para resolver os problemas que elas têm. Que objeções elas têm em relação a essas diferentes soluções. Então você não precisa necessariamente fazer só do seu. Eu recomendo não faça somente do seu, mas entenda o geral. Quais são as objeções das pessoas em relação à creatina em geral e não só a creatina em gummy. Então, para você entender mais sobre isso, qual o nível de sofisticação do seu mercado está? E aí vale a pena uma pesquisa mais a fundo se você ainda não identificou isso para o seu mercado. Mas basicamente, quanto mais sofisticado é o mercado, menos as promessas exageradas elas vão funcionar. E mais você vai precisar se apoiar em mecanismos reais, em educação, em relacionamento com o público ou até mesmo em conexão emocional. E entender que o tipo de comunicação em geral que funciona para o nível 1 não vai funcionar, pelo menos tão bem, para o nível 5. Para finalizar, o ponto de conscientização que eu já dei um exemplo aqui, agora há pouco, é literalmente onde você vai tocar o seu cliente, seja através da sua copy, do seu criativo, da sua comunicação em geral. Então você identificar esses pontos de conscientização, esses pontos de contato, que literalmente você vai poder criar ali uma conexão instantânea com aquela pessoa é essencial. Então identifique em que pontos dos níveis de consciência você está tocando, quando você usa criativo Y, criativo X ou ângulo Y, ângulo Z, etc. Quando você for fazer um criativo, pense em que nível, em que ponto eu quero tocar usando esse criativo. Seu objetivo a partir de hoje deve ser simplesmente transformar essa pirâmide, esse funil aqui a gente tem em sua maioria pessoas que não conhecem a sua marca, em simplesmente isso daqui, sendo a minoria, digamos assim, das pessoas que não conhecem a sua marca e mais pessoas cada vez mais conhecendo a sua marca, a sua solução, etc. Para você entender aqui mais sobre esse contexto, que eu acho que vale muito a pena e que vai complementar muito bem esse vídeo para eu não acabar me estendendo demais, recomendo que você veja esse vídeo aqui do nosso queridíssimo aqui com o Conrado Adolfo. Muito obrigado pela sua atenção, se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil esse vídeo aqui para você. Eu vou estar trazendo outros vídeos ali sobre sofisticação de mercado e outros assuntos relacionados inclusive, então se você tem alguma sugestão, alguma recomendação, comentário, pode deixar aqui embaixo, minhas redes de contato também vão estar aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.